dia da alegria. Muita gente por aqui, nossos convidados, casa cheia, o Band Mulher está começando. Chega mais! E hoje tem um bate-papo sobre moda plus size. Vamos falar com uma empresária desse setor, com uma modelo, uma especialista no mundo da moda e um psiquiatra para falar sobre autoestima. E você que está nos assistindo, vai encarar o vestibular da URGS que começa neste domingo? Vamos te dar dicas de relaxamento para chegar tranquilo na hora da prova. E eu já quero a tua participação, manda aí o teu WhatsApp agora, 9299-224-1220. E já vamos falar então sobre vestibular, porque o Evandro Raz está num cursinho aqui na capital. Deixa eu conversar com ele. Oi, Raz, eu quero saber se tem muito nervosismo ou a coisa tá tranquila por aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Gabi Lerina. Peço licença para entrar na sua residência, meus amigos queridos. Sexta-feira, o dia da alegria, final de semana chegando, 24 graus, Gabi Lerina, lá fora. E eu estou aqui sentadinho, lembrando da minha época e anos atrás. Não vou nem falar, porque senão vocês vão saber a minha idade hoje, né? Bom, o nervosismo, como você falou no início, é grande. Domingo começa o vestibular da URGS, como você falou, e se estende até quarta-feira próxima, e o nervosismo é grande. Eu vou ficar conversando com os alunos, vocês vão saber de tudo, a intimidade desse cursinho pré-vestibular. Mas antes eu quero deixar meu beijo para Jéssica Braga, que está aí com você, a minha amiga maravilhosa, linda, Madi Miller. Um beijo, me chame a qualquer momento, Gabi Lerina. Pode deixar. E olha só, o mundo da moda está cada vez mais diversificado e democrático, ainda bem. E o mercado para a moda plus size, especializado em tamanhos grandes, está em expansão e deve crescer cerca de 8% em 2019, segundo pesquisas. E quando se fala nesse nicho, os números são ainda mais impressionantes. Esses dados que eu mostro para vocês agora são de 2017, são os mais recentes da Associação Brasil Plus Size e mostram, olha só, são 109 milhões de potenciais consumidores. Isso representa mais de 50% da população brasileira e é um mercado avaliado em 7 bilhões de reais. E aí é o seguinte, é por causa disso e também para ter conforto, que é um dos destaques desse mercado, que nós recebemos aqui a empresária Caterine. Ela resolveu criar biquínis até mesmo por causa dela, porque ela não encontrava modelos que fossem confortáveis e que estivessem na moda. Eu te convido para levantar um pouquinho, Caterine, eu vou ficar desse lado aqui para a gente poder ver o que tu criou. Isso já faz um tempinho, né? Oi, tudo bom, Gabi? Obrigada pelo convite. Então, eu começar na área plus size começou a partir de mim, né? Eu não encontrava algo que eu gostasse, que eu me sentia bem e também não encontrava estampas e nem modelagens adequadas ao meu corpo e também ao meu estilo. E por isso eu resolvi empreender na área. E olha aqui, ó, olha aqui, vamos mostrar, eu vou mostrando aqui enquanto tu vais falando. Tanto é que as nossas peças, elas são umas peças mais ousadas. Que nem, por exemplo, esse maiô, ele tem um detalhe na lateral que dá uma transparência. Olha aqui, ó, olha aqui, vamos ver primeiro o detalhe do lado. E o detalhe tá aqui atrás, olha a ousadia. As pessoas gordas, né, também gostam de fio dental. Tanto é que na nossa coleção agora, de 2019, a gente fez muitas peças fio dentais. Isso sem falar nessa cor, né, Madi? Que cor é essa, Madi? Tá super incrível. Super em alta, né? É a cor do ano, né? Esse modelo também, a gente fez também o modelo fio dental também. Então, e a peça vamos segurar aqui de novo pra te plus size, ela precisa se adequar ao corpo gordo. Tanto na minha marca, Fena Plus Size, a gente fez um estudo com mulheres gordas para encontrar a nossa tabela de medidas. E que tabela é essa? Me explica. O que é o plus size e a partir de qual é o tamanho? Então, o plus size é a partir do 48. A gente trabalha a partir do 44, que atende a linha curve também, que são mulheres mais curvilíneas. E a minha marca vai até o 62. E a gente atende vários biotipos, sejam mulheres que tenham mais quadril, mais barriga ou também um busto maior. Por exemplo, esse maiô, a estampa dele é uma estampa também que foi desenvolvida em aquarela. A gente se preocupa também em trazer uma estamparia moderna e atual para o nosso público. Aqui em cima tem todo esse detalhe aqui. Isso, esse modelo aqui, como esse modelo que eu estou usando, é o modelo ciganinha,
que a E tu aproveita e faz parte também umas peças, Com né? de certeza. blusas. A moda praia, a gente busca não ser só na praia, mas também trazer para o urbano. Como, por exemplo, eu tô com um maiô, mas eu estou hoje com uma calça e posso usar na rua esse maiô. Agora, esse aqui, ó, a gente trouxe só uma peça separada, né? Isso, esse aqui é o modelo de hot paint, que é aquela calcinha mais alta. Porém, a gente teve tanta demanda ano passado de uma calcinha hot paint, porém fio dental, que a gente desenvolveu esse ano também uma fio dental, que é uma fio dental confortável por ela ser dupla atrás. Agora, o detalhe, tu vende pela internet, né, pelo Instagram ali, e me diz assim, ó, como é que é a repercussão disso? Porque eu acompanho teu Instagram, ele é bombado, né? Não, a Feminina é 100% online, a gente começou com o site, permanece vendendo online. A nossa demanda é de mente para o Brasil inteiro, tanto é que a gente até atende bastante regiões fora do Rio Grande do Sul, a gente vende mais para o Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que são mercados que consomem também o ano inteiro moda praia. E com e-commerce a gente consegue vender não só aqui, mas sem território, né? Até vender para outros países, para o mundo todo. Caterine, por favor, pode ficar à vontade. Obrigada. Agora eu vou me sentar ali, porque eu já estou um pouco cansada, estou um pouco avançada na minha idade, não é mesmo? Porque eu quero conversar com os meus outros convidados e eu vou agora apresentar a Jéssica, que está ali só olhando, ela parece tímida, mas ela fala muito bem. A Jéssica que é modelo, né, Jéssica? Sou modelo. Tu te encontrou nessas palavras que a Caterine falou, na hora que tu ia ou vai buscar uma roupa, tem dificuldade para isso? Como é que é? Exatamente. Eu tenho muita dificuldade de encontrar modelagem para o corpo gordo, porque o corpo gordo, ele é um corpo como qualquer outro. Então, ele precisa se vestir e se vestir bem de forma melhor, né? Então, quando a gente vai em alguma magazine, a gente acaba não encontrando padrões de tamanhos e acaba se frustrando. Empresas como a da Caterine, seria maravilhoso com roupas grandes também, não só moda. Olha aqui, a gente está vendo fotos tuas arrasando. Tu que estás começando nessa carreira de modelo. Como é que foi até tu chegar a essa carreira de modelo? Foi bem difícil. A aceitação com o corpo foi bem difícil. Vergonha e... Com essas fotos, hoje eu acredito que com os meus professores maravilhosos que eu tive, toda a assistência que eu tive, me fizeram crescer. E ter a cabeça que eu tenho hoje é a coragem de escutar eles também, para poder seguir em frente. Mas quem é que te disse assim, vamos se inscrever num curso? Quem é que te mostrou que tinha esse mercado plus size? Isso veio da minha família. A coragem veio da minha família, a minha família me colocou pra frente, ela disse, se isso é teu sonho desde pequena... E era teu sonho? Era meu sonho desde pequena, porque eu queria ser modelo, mas com a adolescência, a gordura foi se dissolvendo, esse sonho, né? E aí, como a minha mãe sempre esteve muito presente na minha vida, ela disse, filha, vai que vai dar certo. E tá dando certo, né? Tá dando certo. Tá começando agora os seus primeiros passos. Deixa eu aproveitar para falar sobre isso, misturar esse assunto com a Madeleine Miller, que, olha, não tem apresentação para ela, porque ela trabalha há anos no mundo da moda. Anos. Não vamos falar em idade também, Não mas é vamos falar, por professora, é favor. especialista, é pesquisadora. Madeleine, como é que é esse mercado? Tu estava me contando, tens uma experiência de 10 anos com o mercado plus size. Eu acho um mercado fascinante, ouvindo as meninas, cada uma de um lado, ela como modelo, a Jéssica, a Caterine como empresária. A gente tem que pensar que a moda é para todos. A moda tem que ser democrática, a moda tem que ser inclusiva. A gente vive um ambiente de diversidade, as pessoas não são todas iguais, seus corpos não são iguais. Então, hoje, como professora de moda, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é abram a cabeça, criem para todos. Essa questão da inclusão já começa nas faculdades de moda. A gente tem muita dificuldade, a Caterine já conversou comigo ali fora, de encontrar profissionais especializados, problemas com modelagens, né? A gente tem tabelas que não são padronizadas, isso cria uma dificuldade para o consumidor. Vendedores em lojas, às vezes, não recebem um treinamento também para poderem atender esse consumidor que, quando chega numa loja, ele não quer ouvir, nós não temos roupa para o teu tamanho. Né? Então, a gente precisa profissionalizar esse mercado, que hoje ocupa pouco. A gente pode crescer muito mais. A gente ocupa em torno de 3,5% no varejo brasileiro, o nicho plus size. Então, se mais da metade da população está acima do peso, como tu falou no início do programa, olha que mercado maravilhoso que a gente tem para explorar.
E a primeira coisa é conscientizar as pessoas de que nós não temos que viver tiranizados, escravizados por um padrão. Isso que eu lhe pergunto. Isso tem que acabar. Esse padrão de beleza que a gente cresceu nesse meio. Vendo isso, né? Isso existe ainda, Madeline? Existe ainda, mas já começamos a ver outras realidades paralelas acontecendo. Essa moda inclusiva que é para todos, ela contempla todos os tipos de corpos, todos os tipos de pessoas, mas a gente precisa pensar em termos profissionais. Realmente criar uma roupa de qualidade para essas pessoas, com modelagem, com fundamento, com pesquisa de mercado e evitar esse atrito do consumidor. As pessoas têm que ter acesso também à moda, às tendências. Tem mulher que quer comprar roupa, tem mulher que quer comprar moda. São coisas diferentes. Até a Jéssica falou que ela encontrava dificuldades para encontrar coisas legais. Ela é uma menina de 20 anos? 21 anos. 21 anos. Tu não quer colocar um pano com um buraco no meio, um kaftan? Não é isso que tu procura. E eu vi as suas roupas, eu te dou os parabéns pelas tuas fotos. Foi feito com Evandro? Sim. Tá lindo, a tua produção de moda tá incrível. Reflete quem tu é, com as tuas curvas, com a tua autoestima, com toda a tua beleza. E é isso, a gente acreditar que a gente pode. Porque a gente pode, gente. Vamos se empoderar e não acreditar mais nesses padrões. A gente precisa desmistificar isso. Que maravilha, que maravilhoso, né? E aí agora a gente coloca o especialista, o psiquiatra, que é o Luiz Antero Guerra, também nessa conversa. A gente conversando aqui, para muita gente isso não é fácil. Como que é o processo de aceitação, doutor? Eu considero fundamental e fantástico esse projeto que vocês estão fazendo, porque ele é um projeto que envolve uma inclusão em todos os setores da nossa sociedade. Você verifica que desde a formação acadêmica, os alunos eles já começam a se preparar de uma maneira diferente, pensando no mercado, em como essa venda será feita, porque a sensação que deu é que muitas vezes a pessoa chega até a loja e se sente agredida ao ir comprar uma roupa. E aí volta para casa sem a roupa e com mais um problema, que é a queda da autoestima. Então, a partir do momento que o mercado começa a se adaptar a essas questões, a nossa chance de sucesso, ela aumenta. E de maneira afetiva vocês estão fazendo isso. Nós observamos que todas as pessoas irão em algum momento ter alguma barreira com o seu corpo. Nessa época do ano, nós estamos em contato, né, com as praias. Então você imagina, você trabalhou o ano inteiro, se planejou e chega naquele momento da praia, na hora de tirar a roupa e se expor, surgem todas aquelas sensações de medo, o que as pessoas podem estar pensando do meu corpo, ou de culpa do que eu não fiz durante o ano e olha como eu estou. Então, é uma situação em que eu sugiro que nós a gente começar a travar um diálogo interno de autovalorização, de falar assim, ok, se o meu corpo ele não está da maneira como eu gostaria... Não tem a ver com padrão? Não existe padrão? Não existe padrão. Até porque nós temos uma fisiologia, cada um vai ter um tipo de corpo. Tem gente que vai para a academia o ano inteiro e não vai conseguir se desenvolver de uma forma adequada. Mas quando nós trazemos isso para o nosso sentimento e colocamos que nós temos inúmeras qualidades, que nós temos inúmeras formas de se conectar com os nossos sentimentos, eu acredito que sim, que a gente possa superar esses momentos de dificuldade. Dami, deixa eu te botar também nessa conversa. A Dami Carvalho, ela é mestre em saúde coletiva e coach. Como a gente faz para ter acho que tudo tem a ver com autoconhecimento também, né? Quanto mais a gente se conhece, mais forte a gente fica para poder enfrentar algum tipo de preconceito, de quebrar barreiras, algo que a gente mesmo cria. Tem alguma técnica ou alguma coisa de pensamento que a gente possa elevar para poder se livrar dessas amarras? Sim, Gabi. Exatamente como o doutor comentou, a questão da obesidade ou do emagrecimento, ela não necessariamente está relacionada somente a questões de padrões de beleza. Então, na minha prática, inclusive, de trabalho, eu recebo muitas pessoas que vêm com o objetivo de emagrecer, procurando um processo de coaching de saúde com esse objetivo do emagrecimento. Mas, ao longo do processo, ao longo das conversas que nós vamos tendo, nós identificamos outras questões que estão por trás. Questões de relacionamento, questões profissionais, que acabam, em alguma medida, tendo impacto
nos hábitos dessa pessoa, nos hábitos alimentares, nos comportamentos alimentares, nos hábitos de atividade física. Então, na realidade, nós precisamos pensar o que está por trás dessa vontade de emagrecer. Na verdade, o que a gente quer, né? Precisamos pensar o que está por trás, qual é o real motivo dessa vontade de emagrecer. É se sentir mais saudável, é se sentir mais disposta, com mais mobilidade, porque não é o emagrecimento pela questão estética que importa em si, ela também pode importar, né? Porque a gente tem que se sentir feliz, mas na realidade, o que está por trás disso? Então, uma das questões que eu trabalho bastante é entender o que está por trás e, pela minha experiência, posso afirmar, até porque foi uma dissertação de mestrado que eu fiz na URGS sobre enfrentamento da obesidade, as relações sociais são importantíssimas nesse enfrentamento. Tua família te ajudou? Me ajudou. Né? Então tem tudo a ver com isso, né? Exatamente, a rede de apoio que a gente cria, né? Vamos segurar um pouquinho esse papo que tá bom demais, porque depois do intervalo tem mais Evandro Hazy ao vivo num cursinho aqui no centro de Porto Alegre para ver como é que tá a situação dos aqueles vestibulandos, porque tem prova no domingo na URGS. A gente já volta. Estamos de volta e vamos até o centro de Porto Alegre falar com o Evandro Hazy, que está num cursinho pré-vestibular. E aí, Hazy, é contigo. E aí, Gabilerina, estou chegando no 7º andar de um cursinho pré-vestibular. Os alunos aqui, vocês estão observando, nervosos, porque domingo começa o temido, né, vestibular da URGS. Eu estou com os 2 alunos aqui, eu vou sentar. Sabe que curso eles vão tentar? Medicina. 74 alunos disputam uma vaga. Como é que fica isso? Como é que é seu nome? É Bárbara. Bárbara, tentar medicina, tá consciente que são 74 alunos que você terá que excluir? Claro, com toda certeza. Na verdade, é uma das menores densidades, né, do estado do Brasil. Então, não importa, na verdade, o que a gente tem que pensar é que não importa quantas pessoas vão concorrer com a gente, assim, enquanto eu estudei. Se eu for pensar em questão de quantas pessoas, eu ficaria nervosa. Não importa, o que realmente importa é o esforço. Que mulher maravilhosa, vai ser aprovada com certeza. Com essa resposta eu fiquei até com vergonha, viu? Tá aí, me conta, medicina no domingo? É algo que foi muito difícil no início para decidir, porque levando em conta assim o nervosismo, a flor da pele é muito complicado. Tipo assim, ó, é algo que com o tempo a gente vê que é gradual, né? Então, como ela mesma disse, os estudos é muito contínuo, é muito difícil. Olha, a redação te mete medo ou tem uma disciplina que realmente dá medo em você? Bom, medo a gente tem em geral, mas a gente tem que se sentir preparado independente do momento. A redação é só algo um pouco quanto temido entre todos os vestibulandos. Como não é só eu, como em todos os cursos em gerais, todos temem a redação. Se tu está preparado, independente do momento, tu vai estar tranquilo. Vai dar certo. Olha, eu vou chegar aqui no outro grupo, vem cá comigo, rapidinho com essas meninas. Como é que são, meninas? Qual é o curso para domingo? É Direito. Direito? Vai fazer direitinho? Vou. Seu curso? Relações Internacionais. Olha que chique. Por que Relações Internacionais? Eu tenho sonho de ser diplomata e trabalhar para a gente ter um governo melhor. Olha, diplomata, que chique. Eu continuo por aqui. Boa sorte para vocês. Me chame a qualquer momento, Gabilerina. Pode deixar que eu chamo sim, Evandro se diverte, né? Vamos falar de previsão do tempo agora, porque olha só, as instabilidades vão indo embora, de acordo com os meteorologistas. Para amanhã ainda tem previsão de chuva, a maior quantidade de chuva pode ficar mais concentrada aqui, ó, na faixa da região norte, um pouco também na área central, mas no centro-sul, como a gente pode ver no mapa, o sol deve voltar a brilhar aos poucos. O destaque ainda fica para as temperaturas. Vamos rolar as temperaturas, Julinho? Para mostrar para vocês que fica aí na média dos 19 graus, 20 graus pela manhã e à tarde. Vamos lá para as máximas. Máxima de 29 graus já sobe em relação a hoje aqui em Porto Alegre. Máxima de 29 na capital dos gaúchos e de 31 em Santa Maria. Então, para aqueles vestibulandos, de acordo com os especialistas, não tem previsão de chuva aqui em Porto Alegre no domingo.
E a gente começa esse final de semana, então, com o vestibular da URGS. O curso mais procurado é o de Medicina, com quase 80 alunos disputando uma única vaga. Por isso, a preparação e a rotina de quem está pronto para concorrer a uma vaga não é nada fácil. O Thiago Zaredini tem mais informações. Oi, Gabi, tudo bem? Sabe o que se faz antes do vestibular? Olha, se debruça nos livros, pelo menos isso é o que o Felipe está fazendo. Ele vai tentar entrar na faculdade de Medicina pelo 4º ano. Já faz um tempo que ele está estudando e muito. Felipe, deixa eu te atrapalhar. Qual foi a tua estratégia esse ano? Estudou bastante. Quantas horas por dia? Esse ano eu tenho estudado 9 horas por dia, de segunda a sexta. Nos fins de semana eu faço algumas revisões, mas a minha carga horária semanal aí não ultrapassa as 40 horas. Isso por quê? Porque descanso é importante. Descanso é muito importante também. Por mais que a gente precise estudar, aprender, revisar bastante, descansar também é bem importante. É bom estar relaxado para a prova, né? Sim, é bom, mas tem que estar preparado também. Então, aquelas 40 horas tem que ser cumpridas. A vaga que Felipe tenta é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, uma das mais concorridas do país. As provas do vestibular serão divididas em 4 dias, a partir de domingo, dia 6, até quarta-feira da semana que vem, dia 9. Serão mais de 28 mil candidatos disputando 4 mil vagas em 90 cursos. O mais concorrido é Medicina, com 76,4 candidatos por vaga. Aqui nesse curso preparatório, na capital, por exemplo, cerca de 15 estudantes abriram mão da folga na praia para dar duro. Daquela última revisada, estou aqui ao lado da Bruna Luiza, tu vai prestar vestibular para? Enfermagem. Qual é a tua maior preocupação agora nas provas, né, nos próximos dias? Eu tenho muita preocupação nas exatas, que eu não tive uma base muito boa no ensino fundamental e médio, e tenho uma preocupação na redação, né, porque a redação é o que pode te botar para ser corrigido, para te tentar estar numa lista de espera, talvez, ou não. Essa última revisada ajuda a evitar o esquecimento e tem outras vantagens quando se estuda em grupo. Estou aqui com a professora Andressa, 8 anos nesse ramo, sabe tudo um pouquinho de vestibular, acho que sabe um pouquinho, né? Qual é a vantagem de estudar em grupo? Como a gente tem turmas pequenas, a gente consegue conhecer cada um dos nossos alunos, né? E isso faz com que a gente tenha uma proximidade. A gente sabe que a aprendizagem, ela se dá, claro, né? Fazendo resumos, fazendo exercícios, mas ela também se dá muito pelo vínculo que os alunos criam com o professor. Quanto maior o vínculo com o professor, mais facilidade eles tendem a desenvolver com o conteúdo. Tem outra dica bastante importante que é descansar, porque estudar gera estresse, fazer prova estressado, não dá certo. Está na 4ª tentativa, né, André? Não dá certo, né? Tu sabe disso. Não, tem que descansar, tem que dormir bem. E como está quase chegando a prova, eu dou uma dica de fazer uma coisa que tu goste, porque ao longo do ano a gente, tem que estudar muito e acaba não podendo fazer aquilo que a gente realmente gosta. Então, assistir uma série, ir no cinema com um amigo, com uma amiga, para tentar relaxar. É verdade, né? O que estudou, já estudou, né? Agora é aproveitar esse momento também. E olha só, já tem participação aqui dos nossos telespectadores. Tem uma mensagem para Caterine. Caterine, a pessoa não botou nome, diz assim, ó. Ela está amando o nosso assunto aqui. Ela vende roupas e está migrando para esse mercado e quer saber qual é o teu Insta. Ai, que legal. Obrigada. O Insta, tanto o Insta, Facebook e o nosso site é Feminina Plus Size. Tudo junto. Tá bem, olha só, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos falar agora com a Dami Carvalho, já conversamos aqui no primeiro bloco, que é coach. Dami, sobre essa condição do vestibular, né? A gente já viu ali que o pessoal agora, todo mundo que já estudou o conteúdo já era. Não adianta fazer milagre, né? Em questão de 24 horas, 48 horas sem a prova, não dá para fazer milagre. Mas tem algumas técnicas que a gente pode fazer, adotar minutos antes, horas antes, descansar, se alimentar bem. O que a gente pode fazer para chegar menos estressado na hora da prova? O que nós podemos fazer para chegar menos estressados na prova é fazer aquilo que está sob o nosso controle. Porque o que gera ansiedade, o que gera o medo, é o medo do desconhecido. Então, quanto mais clareza nós tivermos a respeito daquela situação, mais tranquilos nós ficamos. Em relação às provas do vestibular, por exemplo, uma das técnicas, se é que podemos chamar de técnicas, mas uma das coisas que os estudantes podem fazer é se organizar para esse momento. Então, saber com antecedência qual é o seu local de prova,
Quanto tempo leva para chegar lá? O que eu preciso? Fazer uma lista das coisas que não podem faltar naquele dia. Caneta, documento, cartão do ônibus, até mesmo saber se tem crédito no celular, se o aplicativo para chamar aquele carro já está baixado. São coisas que estão sob nosso controle e que quanto mais preparados nós estivermos em relação a isso, maior a nossa sensação de relaxamento. Além disso, claro, respirar, né? Atender às nossas necessidades mais básicas de respiração, de uma alimentação equilibrada. Não precisamos fazer nada de muito diferente daquilo que a gente está acostumado, justamente para que o nosso organismo não tenha nenhum susto, né? Com algum alimento muito diferente. Mas atender essas necessidades básicas, né? De hidratação, de tranquilidade, evitar conflitos com a família, com o namorado, com a namorada, pelo menos nessa semana. Não é o momento. Não é o momento, manter o foco, né? Porque o estudante, ele passou o ano inteiro se preparando, então agora é como uma seleção em Copa do Mundo. Agora é o momento de jogar, agora é a hora do jogo, né? Eu lhe coloco no papo também, doutor Guerra. Tem alguma dica para manter assim, não dar uma crise de ansiedade, manter tudo bem tranquilo dentro de si? Nós observamos que, nesse momento, o que se envolve é uma questão organizacional. Todo estudo, todo projeto, ele já foi se desenvolvendo durante um ano. Então, agora é o momento de evitar crises, ou se tiver alguma crise, que a ansiedade vem através do medo, que a gente possa gerenciar aquele momento com um pouco mais de serenidade, entender que sim, que naquele dia a gente vai ficar um pouquinho nervoso, que o coração vai acelerar, que vai dar um friozinho na barriga, que algum imprevisto ele pode acontecer e de repente ter alguém que possa dar um suporte. É o momento de acionar o irmão, o pai, a mãe, um amigo, um colega, mas que exista alguma pessoa que possa até de certa maneira blindar o aluno para que ele entre o mais sereno possível naquele momento da prova. Deixa eu rapidinho fazer aqui um parênteses. Pedir para a Jéssica contar para a gente, ela estava nos contando nos bastidores, tu teve uma crise de ansiedade esses dias, né? Foi na hora de entrar na passarela, o que houve, Jéssica? Bom, na hora de entrar na passarela, me bateu aquele medo da plateia, de todas as pessoas que estavam ali presentes, do julgamento, né? Me bateu uma crise de ansiedade, eu pensei, eu não vou ir. Eu olhei para minha mãe na plateia, olhei para o meu professor atrás de mim e eu disse, com coragem, eu vou. E foi. E fui. Que linda, maravilhosa. Tá bem, já a gente volta para esse papo todo, vamos para mais um intervalo e tem música na Band hoje com o Matheus e Cauã, fica com um pouquinho aí. Um acidente envolvendo 2 ônibus deixou 7 pessoas feridas na manhã de hoje na capital. As vítimas foram encaminhadas ao hospital de pronto-socorro em estado regular. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade divulgou o laudo afirmando que todos os pontos das praias do Lami e do Belém Novo, na zona sul da capital, estão aptos para banho. Os demais locais da orla da cidade são considerados impróprios. 4 criminosos foram presos em Taquara após assaltar uma loja e levar funcionários como reféns. Os bandidos usavam roupas com identificação da Polícia Civil. 2 armas foram apreendidas e ninguém ficou ferido. E hoje, pela manhã, teve uma outra ocorrência, uma ocorrência policial na rodoviária de Porto Alegre. O repórter Júlio Senafi acompanhou. Olá, Lerina. Tudo aconteceu por volta das 8h30 da manhã, em frente às bilheterias intermunicipais, quando um policial acabou matando um homem. De acordo com testemunhas, este homem chegou na rodoviária com uma faca, ameaçando diversas pessoas. Teve um momento que ele pegou um idoso como refém. O policial, vendo toda essa ação, acabou reagindo, acabou interferindo, buscando aí voz de prisão, tentou negociar com o homem, mas não foi nada feito. E aí o policial teve que atirar porque estava ameaçando com uma faca no pescoço esse homem, que acabou morrendo com um tiro bem aqui em frente. Voltamos para o centro de Porto Alegre. Evandro Razi está num cursinho pré-vestibular. Tá contigo, Evandro. Olha, os alunos estão estudando agora nesse momento. O vestibular no domingo da URGS é momento de concentração.
E eu estou chegando aqui para conversar com um dos professores mais requisitados do estado do Rio Grande do Sul, professor Diego Marques, que é professor de espanhol, português e redação. Professor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: para a prova de língua, né, estrangeira, a opção inglês ou espanhol? Boa tarde, né, para todos. Acho que é importante eles entenderem que espanhol e inglês, basicamente, são as mais solicitadas. Cada uma das provas tem uma peculiaridade, né? A prova de inglês ela é uma prova que nos últimos anos se tornou uma prova mais difícil, mais complexa e a média mais baixa. Então, o aluno normalmente tem que ter um bom nível de inglês, tem que ser de intermediário e avançado. Já do espanhol, a gente aproveita muita coisa da língua portuguesa. É verdade. Em função das semelhanças, né? Lógico, existem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? E a prova faz uso das heterossemânticas, especificamente. Mas é importante o aluno saber que a gente pode aproximar muita coisa. Lá na escolha, era importante ele ter lembrado disso. Os alunos, obviamente, já sabem, já estudaram as particularidades. Olha, eu quero falar sobre redação. A redação elimina, literalmente, Gabi Lerina. E fazer o quê? O aluno que não consegue desenvolver um assunto, faz o quê? Importante entender que a redação ela vai te cobrar duas coisas extremamente importantes. Conteúdo, né, informação para argumentação e a própria estrutura. Aquele aluno que, obviamente, né, faltou um pouquinho de leitura, né, não está tão confiante, tem que optar pela parte da estrutura. Então, lembrar que a URGS cobra um texto dissertativo, 4 parágrafos, número de linhas, de 30 a 50, fazer sempre um pouquinho a mais do que 30, 35 ali. Priorizar a questão da introdução e da conclusão sempre menores que desenvolvimento. Então, tomar um certo cuidado com a parte estrutural. A parte de conteúdo, obviamente, depende de leitura e de conhecimento. Como fugir também, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter leitura. A experiência de vida conta bastante também. E lembrar que texto escrito é diferente de texto falado. Então, é por isso que a redação é o bicho 7 cabeças para todo mundo. Tá bom, muito obrigado. Olha, gente, eu vou ficando por aqui. Boa sorte a todos os alunos e estudantes, né, que vão enfrentar a URGS aí no próximo domingo. Gabi Lerina, segunda estarei de volta e a sua companhia é muito bacana para mim. Um beijo para todos vocês, até segunda. Beijo, até segunda, querido. Boa sorte a todos os vestibulantes. Madi, rapidinho, para ser uma modelo plus size precisa o quê? Eu tenho bem pouquinho tempo para me dizer. Autoconfiança, acreditar em si, saber que a diversidade chegou para ficar. Ela sempre existiu, mas agora, mais do que nunca, todo mundo precisa acreditar e confiar no seu taco. Eu acho que é isso. Independente da beleza, do tipo físico, da genética, é confiar no seu taco. Ai, que linda. Deixa eu fazer uma coisa que não tá nada combinado. Vem cá, vem cá. A mãe da Jéssica, ela não para de tirar foto. Vem cá. Ela não para de tirar foto. Vem cá, vem cá. Jéssica, vem cá, dá um beijo na tua mãe, que ela é uma fofa, ela não para de tirar foto com essa filha maravilhosa. Merece um beijo, que empurrou a filha pra fazer essa carreira linda que tá começando, né? Obrigada, obrigada. Olha só, antes de encerrar, temos uma dica para você que está aí nos assistindo. Neste sábado, às 9h30 da manhã, o Mais Saudável, vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, banco de sangue virtual e também sobre os cuidados com a saúde no verão. Aí, tem Entre Amigos, que você está vendo aí imagens do Alejandro Malo, que é especial, comemorando 1 ano de existência aqui na tela da Band. E hoje à noite tem, é claro, as notícias do dia no Band Cidade e mais tarde o programa Música na Band com Matheus e Cauã. E é com eles que a gente termina então o programa de hoje. Beijo, até segunda-feira. Tchau, tchau. Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa.